Oi, boa noite, doutora Carolina, já entrando aqui na nossa live, fazendo parte do pessoal que vai assistir. Vamos aguardar mais um pouquinho até mais pessoas entrarem. Oi, Dani, Gustavo, doutor Gustavo já entrando, doutor Francisco Wellington, boa noite, sejam bem-vindos. Em tempos de pandemia, essa é a maneira que nós encontramos de nos comunicarmos. Afinal de contas, as discussões não podem parar. Vamos só aguardar mais um pouquinho. Já aceitei aqui para o Dr. Gustavo Bueno entrar conosco ao vivo também, para nós começarmos a nossa conversa. Gustavo, boa noite, tudo bom? Boa noite, Isa, tudo bem? Como que você está? Tá bem, graças a Deus. Vamos aí ter hoje uma discussão bem saudável, né, a respeito do direito civil, direito médico, juntos. Com certeza, com certeza. Seguir o que você fala na sua bio no Instagram, né? Sair de uma doença sanguínea para defender os interesses dos médicos e da saúde pelo Brasil e por Brasília. Exato. Afinal de contas, a gente se vê envolvido, né, com os profissionais que cuidam tanto da gente. E cada vez mais tem sido muito recorrente, principalmente nessa época de pandemia, em que a situação da saúde brasileira, tanto na esfera privada quanto na pública, se encontram realmente em uma calamidade pública, né? Então, agora é um contexto muito importante que não pode ser menosprezado, que é a aplicação dos contratos, né? Que no dia a dia nós já temos e na área da saúde também tem se tornado cada dia mais indispensável, né? Uhum. Então vamos começar? Vamos começar. A gente vai falando, o pessoal já vai entrando e aí o bate-papo Isso. já vai acontecendo. Antes de começar, Isa, só te agradecer a oportunidade. Eu acho que é um tema relevante, né? Falar que eu gosto mais da informalidade nessas lives, né? Então não vou me ater a seguir formalidades, a seguir um roteiro. Vamos batendo um papo, vamos conversando e aí você vai me direcionando, viu? Não, maravilha. Até porque informalidade, para quem é meu sócio, meu parceiro, meu amigo pessoal, né? Não tem nem porquê ter aqui um bate-papo saudável como a gente costuma bater no dia a dia, né? Sim, com certeza. Com Bom, certeza. o contrato, ele envolve muitos aspectos importantes, né? Como nós já vimos, nós já estudamos muito a respeito, até mesmo em faculdade, para quem faz parte aí da banca de direito, para os profissionais da área de saúde que nos assistem. Bom, o contrato é indispensável também para a área de saúde. Então, eu gostaria muito de passar a palavra realmente para o doutor Gustavo, agradecer a presença no convite, né? A presença por estar aqui conosco, porque hoje em dia ter um advogado especialista realmente na área é muito importante, né? Então, agradeço muito sua presença aqui, muito obrigada pela parceria de cada dia, pela oportunidade de estar aqui comigo e vamos bater um papo saudável a respeito do tema. Doutor Gustavo, Vamos. fala um pouquinho mais a respeito dos contratos para a gente, que envolvem Então, realmente. você me convidou para a questão do direito médico, mas desde o início eu falei para você, direito médico eu não manjo. Eu sou generalista, então eu manjo do geral aí, da questão do direito civil, né? A questão dos contratos, ela envolve diversos aspectos legais, né? Eu acho que a gente pode começar aí pela questão da responsabilidade civil, né? Que é uma obrigação, vamos imaginar aqui, um dos contratantes tem uma obrigação com relação ao outrem, né? Algum dano que você cause, alguma coisa, você pode ter essa responsabilização, né? E dentro desse gênero, existem algumas espécies, né? Que é a responsabilidade civil contratual e extracontratual, né? A contratual é aquela, é simples, o próprio nome diz, né? Ela decorre de contrato, né? E a extracontratual
é aquela que não necessariamente decorre do contrato, ela decorre da lei, né? Então, é uma inobservância da lei, vamos assim por dizer. Né? Eu dou aquele exemplo clássico sempre quando eu falo de responsabilidade extracontratual, que é o acidente de trânsito, né? Que não tem a responsabilização de um agente para com outro em um contrato, mas aí o cara causou o acidente, né? Um dos agentes, ele tem que responder pelo dano, né? Que ele causou a outra parte. Então, só para exemplificar o que é a responsabilidade civil, que eu acho que, assim, deixando de forma bem simples, é mais fácil para quem está nos assistindo entender, né? Uhum. Tem outros aspectos também, a questão dos contratos e da responsabilidade. Tem a responsabilidade civil objetiva e subjetiva, né? A objetiva é aquela responsabilidade que ela independe de culpa, né? Ela pode ser fixada, às vezes, até por uma hipossuficiência da parte, vulnerabilidade da parte, né? Do consumidor, né? E temos a responsabilidade subjetiva, que aí ela vai apurar o grau de culpa, né? Do agente. Então, existe essas diferenciações, né? Existem as questões dos contratos, que são os direitos e deveres da partes, né? Quando normalmente os contratos eles são bilaterais, eles não são aqueles contratos de adesão, né? Que eu acho que é o que encaixa mais aí na nossa finalidade da nossa live aqui, né? Tem a pessoalidade também, que nada mais é do que você contratar aquela pessoa específica para desempenhar aquele papel. Algo que também não tem nada a ver com o direito civil, mas é bom reforçar que isso tem inclusive no direito do trabalho, né? Eu não sou trabalhista, eu só sei que a prescrição para frente são 2 anos, para trás são 5, o empregado senta na audiência, ele senta do lado do coração do juiz ou da juíza, né? E que existe o requisito para caracterizar o vínculo empregatício, né? Que é o famoso COPAS, né? Continuidade, onerosidade, pessoalidade, alteridade e subordinação, né? Então, assim, é coisa bem objetiva e bem básica para se entender, né? Que são as questões da pessoalidade, né? Vamos imaginar num contrato aí, né, de cirurgia plástica estética, né? Que é o correto, né, doutora Isabela? Isso. Imagina que você contrata o Ivo Pitangui, né? Você vai querer que ele que responda, né? E não o auxiliar dele, né? Acho que é um exemplo também bem claro, né? A questão do dever de informar, eu faço até uma analogia que eu acho que pode até parecer audaciosa, mas eu gosto de comparar muito com a responsabilidade civil contratual e extracontratual. Porque o dever de informar, às vezes, ele decorre de alguma informação que era necessária estar no contrato. Mas também a gente pode caracterizar que o dever de informar, ele pode ser aquele exemplo clássico do cara que vende a casa para o comprador e não informa dos cupins. Então, ele não falseia a informação dentro do contrato. Na verdade, ele omite a informação. Então, eu brinco que essa omissão de informação, ela nada mais é, eu brinco que é comparada a uma responsabilidade civil extracontratual, porque isso daí deveria ser dito independente do que estivesse no contrato, né? Já entrando em outro assunto, nada mais é do que a boa-fé objetiva entre as partes. Esse é um problema muito grave, inclusive, que eu tenho visto durante a minha atuação com muitos profissionais da área de saúde, que em relação ao contrato, eles muitas vezes dispensam o uso do contrato como um meio, né, de comunicação com o cliente, de realmente atestar que foi passada aquela informação. Porque não basta hoje haver meramente a comunicação tácita, que a gente fala, o diálogo com o paciente. Tem que ser atestado, confirmado, assinado um documento garantindo ao profissional de saúde uma maior segurança, né? No caso. Porque nós bem sabemos, processos éticos, processos indenizatórios judiciais hoje são realmente uma frequência muito grande no Poder Judiciário e principalmente também na esfera administrativa perante os conselhos de ética, né? Dos profissionais da área de saúde. Então, é algo que a gente tem visto aí com maior recorrência e a gente vê que o dever de informar, muitas vezes, às vezes, profissionais da saúde muito mais antigos, eles acham que o simples fato de ter tido um diálogo com o paciente
já é o suficiente. E não é, né? Então, para se resguardar, realmente tem que haver a assinatura de um contrato para ser mais específico, mais seguro, para ter uma segurança jurídica, né? Até em eventual defesa, se necessário. Não somente para médicos, tá? Deixando bem claro aqui que a nossa live não é focada somente em médicos, mas todos os profissionais da área de saúde de um modo geral. Então, enfermeiros, cirurgiões dentistas, médicos, tá? Auxiliares também, que fazem parte do corpo clínico, geralmente dos estabelecimentos de saúde, técnicos de enfermagem, de um modo geral, tem que ser resguardado, tá? E a gente vê muito, né, doutor Gustavo? Principalmente com essa atuação também para hospitais, os hospitais abrangem muito, fazem muitos contratos. E há sempre a presença dos contratos entre operadoras de plano de saúde, entre também o próprio paciente, quando se trata de um tratamento via particular, né? Via privada. Então, a gente observa que realmente é muito necessário. E também para o poder público, né? Então, sim. Certo. E aí, dentro do contrato, pode continuar. Continuando o que a gente estava falando, né? Mas antes, mandar um abraço para o Dr. Ricardo, nosso professor aí da Universidade Católica de Brasília, conselheiro seccional, Dr. Paulo Siqueira, nosso tesoureiro da OABDF, né? Agradecer a presença deles, né? Que é de suma importância, são duas pessoas conhecedoras do direito, né? Então, a gente fica muito feliz. Continuando a questão dos contratos, aí também a gente entra no aspecto da função social dos contratos, né? Porque se a responsabilidade civil ela trata de uma obrigação para com o outro em relação aos contratantes, a função social não, desculpa, a responsabilidade civil trata dessa obrigação entre os contratantes, a função social nada mais é do que eu falo que é a responsabilidade com relação à sociedade, a terceiros, né? São os direitos que a gente chama meta-individuais, né? Então, eu gosto sempre de dar aquele exemplo do terceiro de boa-fé, né? Que adquire um imóvel, mas o imóvel está hipotecado, financiado, né? Então, são alguns exemplos, assim, com relação à função social. Porque não adianta nada a relação ela estar saudável com relação aos contratantes se ferir alguma coisa que pode prejudicar terceiros, né? Então, essa que é a questão da função social dos contratos, né? Além disso, nós temos a obrigação de MEI de resultado, e aí eu já vou entrar um pouquinho no assunto, né, da questão do direito médico agora, para sua felicidade, doutora Isabela. Você que gosta mais, né? A obrigação de MEI nada mais é do que você empreender esforços, né? No caso, para realizar o seu melhor, mas você não tem como garantir um resultado, né? A sua entrega, a sua obrigação, ela independe de resultado. Já a obrigação de resultado, você precisa empreender todos os esforços necessários para atingir o resultado. E aí eu entro na questão do direito médico. Um clínico geral, por exemplo, vamos imaginar, ele que cuida de uma doença, qualquer doença aí, vamos imaginar um câncer, alguma coisa nesse sentido, ele não tem como garantir o resultado do tratamento. Então, ele normalmente tem uma obrigação de meio, certo? Já o cirurgião plástico estético, que é diferente do cirurgião plástico, certo, doutora Isabela? Ele tem uma obrigação de resultado. Por quê? Porque o objetivo dele é tirar as imperfeições, né? Com relação à pessoa, ela faz uma cirurgia estética que às vezes ela não é necessária e que tem um resultado imprevisível. É um resultado que é previsível e se ocorrer dentro da normalidade, vai se concretizar. Então, a obrigação do cirurgião plástico estético, ele, no caso, tem a obrigação de resultado. Já do cirurgião plástico geral, que às vezes é uma cirurgia de necessidade, ou de um clínico geral, a obrigação dele é de meio. Então, existe bem claro essa diferença aí, é bem latente, né? Pode falar agora que eu entrei no teu assunto aí. É uma coisa que é bacana esse diálogo que a gente está tendo, porque é o seguinte, essa intervenção até é válida. Já adiantando um pouquinho o teu tópico, eu dando a questão do nexo de causalidade à culpa, né? Então, para a gente apurar essa obrigação,
a depender da área que nós estamos entrando dentro do direito médico, nós temos aí a apuração da culpa, que ela tem que ser realmente apurada através de perícia, né? Que é o erro, às vezes, de muitos profissionais em suas defesas perante os conselhos de não requererem via administrativa que seja já realizada essa perícia, né? Porque já leva para a via judicial um parâmetro ali de defesa, uma prova maior, né? Então, a depender da área, há obrigação de resultado, obviamente, mas também tem que se apurar uma coisa de extrema importância, que aí eu chamo a atenção para esse nome, corresponsabilidade do paciente, né? Porque a gente tem que garantir. Obviamente, pode ser um dano causado pelo profissional de saúde? Com certeza, não pode ser descartado. Porém, tem que ser apurado também, a culpa do paciente. Se o paciente, de fato, também seguiu todas as orientações, né? E aí há uma imensa dificuldade por parte dos profissionais de saúde em provarem, às vezes, sua inocência perante esses casos, porque não há-se como fazer realmente a prova de que o paciente não colaborou com todos os cuidados que foram recomendados, né? Então, doutor Gustavo, sua palavra. Não, exatamente. O profissional de saúde, às vezes, ele faz tudo conforme deve ser feito, entretanto, o paciente não tem o devido cuidado, né? O paciente acaba agindo com imprudência ou negligência, né? Acaba praticando uma ação ou omissão que vem a gerar o prejuízo, né? E às vezes cai até injustamente na conta de diversos profissionais da saúde. Porque também a gente tem que olhar sob outro ângulo, né? O paciente sempre tem aquela questão da hipossuficiência, da vulnerabilidade, da inversão do ônus da prova, né? Que eu acho que cada caso concreto ele tem que ser melhor apurado com relação a isso, né? E com relação à questão de danos, né? Que podem ser ocasionados, temos os danos materiais, os danos morais e os danos estéticos. É necessário a gente fazer uma diferenciação, né, sobre essas questões, porque às vezes as pessoas misturam muito. Então, os danos materiais é aquilo que realmente, efetivamente, você comprova que houve o prejuízo em si, né? Os danos morais é aquilo que abala sua honra, sua imagem, né? É mais voltado para essa questão. E o dano estético, eu acho que é um dos assuntos mais interessantes, assim, mais bacanas de se abordar sobre isso, porque havia uma discussão, né, no Poder Judiciário acerca da categoria que ele se englobava. Então, muitas pessoas tratavam ele como sendo uma subcategoria do dano moral. E isso perdurou por muitos anos. Entretanto, o STJ estabeleceu na súmula 387 que é possível a acumulação, né, do dano moral, do dano estético, né? Então, o dano estético, ele diferencia-se do moral. Por quê? Porque o dano estético é aquilo que causa, eu estava até analisando para chegar um pouco no nível da doutora Isabela, mas é aquilo que causa o afeiamento. Foi esse o termo que eu encontrei, às vezes, da pessoa. Então, às vezes causa alguma questão, alguma deficiência permanente, tem que ser permanente, né? A questão do dano estético. E com relação a essa inovação, né, perante o nosso judiciário, ele veio com a consolidação dessa súmula 387 da STJ, que permite essa acumulação, que eu entendo que é extremamente justa e necessária para os casos. O porquê? Porque eu entendo, na minha visão, né? Aí cada um tem a sua, mas que o dano material, dano moral e dano estético são categorias totalmente distintas, né? Então, às vezes você vai ter o ocasionamento do dano material, do dano moral, entretanto, às vezes você não tem o ocasionamento do dano estético, né? Pode acontecer isso. Até porque vamos casos, né? Na maior parte dos casos, né? Então vamos imaginar aí que você tem um afeiamento, né? Que eu brinquei com essa palavra aí, que não seja permanente, né? Então fica mais difícil de caracterizar o dano estético. Já o dano material e moral, não.
Ele é uma coisa que eu sinto que é mais simples de caracterizar. Até porque o dano material é o efetivamente, né? O que ocorreu. O dano moral é uma questão mais subjetiva, entretanto, ela condiz com relação à imagem, honra, essas questões, e tem o dano estético, né? Que é igual eu falei, é o permanente. Eu vou dar um exemplo. Eu advogo num caso de grande repercussão nacional de um profissional da saúde de Goiânia. Saiu em noticiários dominicais, né? E tudo. E a minha cliente, ela é uma apresentadora de TV. O dano material e moral aí está caracterizado. Entretanto, o dano estético não fica tão caracterizado nesse processo que eu comando, né? Junto com o nosso escritório. Por que ele não fica tão caracterizado? Porque não houve a questão da permanência no afeiamento, né? Que a gente chama. Então, acaba que o dano estético ele não está incontroverso igual o dano material e o dano moral. É porque essa questão do dano estético, geralmente, que é a orientação jurisprudencial no geral, a posição dos tribunais tem levado em consideração é justamente esse caráter permanente, né? Então, um caráter um pouco mais extensivo, né? Vamos botar aí. Que a pessoa e diferente... Desculpa te cortar, Isa. E diferente do material e moral, não tem previsão legal, né? Pois é. É algo que você fica sem saber, né? Então, você pede para o seu cliente muitas vezes: quantifica para mim, no seu dano estético, quanto que você acha que pode ser valorado aí, o dano que você sofreu, né? E o cliente, às vezes, não sabe responder. Já o dano moral, às vezes, tem cliente que até fala pra gente, né? Não, pode ser valorado em 5 mil, 50 mil, 90 mil. E, às vezes, o próprio advogado tem que fazer esse juízo de valores também, para não ficar muito superior, obviamente, ao dano material, né? Que muitas vezes é o que origina o moral. Então, claro, não há ações somente por danos morais, né? Com maior recorrência. Geralmente, ele já é decorrente de um dano material, né? Então, um prejuízo econômico ali que o cliente vem a sofrer. Mas o dano moral também pode existir solo, né? Como a gente estava conversando aqui agora. Então, vamos supor, o paciente se sentiu, às vezes, ofendido por uma postura do profissional de saúde, ou vice-versa. O profissional se sentiu ofendido por uma postura de um paciente, como também já até aconteceu um caso que eu tive contato com relação a isso, essa temática, que uma secretária se sentiu ofendida com a posição de um paciente, né? Uma assistente administrativa, quer dizer, não é da área de saúde, mas trabalha numa clínica e se sentiu realmente ofendida com a postura do profissional, do paciente, e ali veio ajuizar uma ação por dano moral, né? Então, tem casos um pouco, vamos botar aí numa palavra, peculiares, né? Então, sim, com certeza. E outra questão que eu acho importante nessas questões de dano estético, dano material, né? E dessas questões de direito médico, eu acho que a questão da perícia é uma coisa preponderante, né? Essencial. A importância da parte que litiga buscando uma reparação de danos com relação a essa questão do direito médico, é essencial que ela consiga indicar um assistente técnico, apesar de ser um processo, às vezes, que a pessoa é hipossuficiente, né? Com relação a gastos e tudo, mas às vezes é importante você ter um assistente técnico para apresentar uma quesitação necessária, que às vezes o magistrado e nem a outra parte, por conveniência, não vão apresentar, né? E que vai diferenciar, no caso, o seu direito. Igual eu estava atuando num caso aí, e aí a outra parte veio com um monte de apresentação de preliminares, né? O juiz rejeitou todas e marcou a perícia e já apresentou 4 quesitos, e pediu para verificar se tinha impedimento, suspeição com relação ao perito oficial, né? E já apresentar e ratificar os quesitos apresentados pelo próprio magistrado. Aí a cliente me ligou e tudo, eu falei, bom, agora não sou eu. É o assistente técnico seu que fez o laudo lá no início, na inicial. A nossa parte de direito é que está feita. Mas eu preciso que ele ratifique o que ele apresentou de laudo na inicial, que foi o que a gente usa como prova, né? Bem como o perito oficial vai atestar.
se realmente a responsabilidade da outra parte ou só foi uma questão de responsabilização sua, né? Não, e é Porque é igual você importante. falou, é a corresponsabilidade às vezes, Pois é, a que as corresponsabilidade. pessoas não enxergam. Tudo tem que ser apurado. E por muitas vezes os magistrados eles têm uma visão unilateral. Você vê que eles já tomam ali uma postura diante de todas as decisões que eles colocam em determinados processos, que já tomam realmente uma posição em favor de uma determinada parte, né? E muitas vezes, eu falo porque eu estou realmente mais acostumada a lidar com a defesa dos profissionais da área de saúde, então a gente vê que realmente tem, às vezes, umas discrepâncias em algumas decisões que muitas vezes faz com que o advogado, às vezes, tome até medidas um pouco peculiares também, né? Eu costumo até falar que é interessante quando a gente pega um caso com indenização, principalmente, né? Obrigação de fazer, no geral, mas, sobretudo, indenizações, que o advogado ele já entra com o auxílio de um auxiliar técnico ali, de como é que se diz? Fugiu a palavra agora. Um auxiliar técnico, né? Seria realmente para poder realmente estar dando um parecer a respeito da situação. Porque nós somos advogados, né, Gustavo? A gente sabe que não tem como a gente conduzir um processo sem entender dos termos. Então, um assistente técnico nos auxiliando ali, realmente, com as diretrizes, que muitas vezes nem precisa aparecer nos autos, né? Mas só já de dar um parecer para o advogado começar a trabalhar e montar uma defesa do profissional já ajuda bastante, né? Então, essa questão da perícia é algo muito complicado. Às vezes as partes têm um pouco de medo. Oi? Não está conseguindo me ouvir? Acho que o seu sinal deu um congelamento aí, mas voltou. Voltou? Isa, você que é da tecnologia, o teu falhou hoje. Caindo aqui a internet me deixou para você ver que nem todos são realmente protegidos aí com a tecnologia, nem o professor de PJE. A minha não caiu, não. É porque quem arrumou meu computador essa semana com o novo PJE foi uma amiga minha chamada Isabela, para isso aí não cai, né? Não cai, tá vendo? Aí o meu cai aqui. Eu pego pra mim o problema, tá vendo? Tô te protegendo já. Bom, então, como eu estava falando aqui, continuando, só para saudar aqui, doutor professor Tiago Rabelo, entrou aqui na nossa live, Juliana Perissé também, minha prima, bem-vindos, doutor Farley Rocha. Bom, então, só para dar continuação aí, gente, que conexão, hein? Tá um pouquinho oscilando aqui, dá dando para ver. Bom, e aí o profissional de saúde, muitas vezes, o fato de estar com um processo administrativo ali, ou um processo judicial, ele tem a necessidade realmente de ter a perícia, como nós já havíamos falado, né? Uhum. E o erro, às vezes, de muitos colegas de atuação, no geral, no processo médico, é de não fazer esse pedido previamente. Então, já na esfera administrativa, é interessante ter esse contato com a perícia para realmente ter um laudo, obviamente, da situação e já levar a juízo para garantir um melhor resultado da demanda, não é isso? Então, é isso que eu tenho observado muito dos profissionais de saúde. O profissional de saúde, de um modo geral, ele às vezes requer, tá? Pelos processos que eu tenho tido contato, realmente, pelos processos que eu tenho acompanhado, ele tem realmente solicitado essa perícia porque já é da área, já entende um pouco mais. Só que o paciente, por muitas vezes, ele é leigo e não tem realmente um conhecimento prévio. Então, ele só quer o quê? Buscar aquele dever indenizatório, aquele direito indenizatório que ele tem de realmente ter recebido essa quantia ou esse dano sofrido, não é isso? Reaver esses valores, né? É claro que
muitas vezes quando nós fazemos até atendimento, né? Você sabe disso, das situações que nós temos atuado juntos. Nós falamos até para os clientes que não há como, às vezes, danos estéticos, danos morais, de um modo geral, de ressarcir todo o prejuízo que o cliente sofreu, né? Mas a gente tenta se aproximar o máximo possível daquela perda que ele teve, né? De pelo menos uma compensação mínima daquele prejuízo que ele sofreu ali. Não é isso? Então... Isso mesmo. E o que é importante, né, Isabela, é o seguinte, é a questão da peça, né, assim, ser bem instruído. Eu estou falando isso, que eu não preciso ensinar o padre a rezar a missa, né, mas às vezes a gente encontra algumas peças que acabam estando deficientes, né, tem conversado com alguns magistrados e tudo, às vezes o colega, na ânsia de fazer a petição, na ânsia de entrar nesse ramo, ele pega e entra com uma obrigação de fazer, aí pede uma conversão em perdas e danos, caso não ocorra a obrigação de fazer. Entretanto, o que ocorre? Às vezes ele não coloca o valor da perdas e danos. E aí o pedido às vezes se torna genérico perante o Código de Processo Civil, né? Então é um pedido que é vedado, que se o advogado da outra parte vier com essa alegação, provavelmente o processo será extinto sem resolução de mérito, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso ocorre, às vezes você deixa lá o pedido sem o valor, né, que só seja convertido em perdas e danos, e isso dá um problema lá na frente, na hora do julgamento, né, sem dúvida nenhuma. O interessante é que com relação, voltando um pouquinho naquela questão do dever de informar, já teve casos que eu acompanhei que o profissional foi atestado em 2 perícias realizadas, que não houve culpa, foi inocentado em processo ético disciplinar perante o conselho, que também não houve culpa, né? Não, né? Tanto na questão ética quanto também na atuação como profissional ali do procedimento realizado no paciente. Porém, não houve contrato, não houve termo de consentimento, não teve o termo de consentimento livre esclarecido. Então, isso acabou causando uma ausência do dever de informar, né? Então, o paciente acabou sofrendo ali um prejuízo no entendimento dos magistrados e acabou ocasionando aí uma indenização obrigatória, né? O que realmente a gente acha que é uma injustiça, mas é o entendimento basilar aí dos magistrados atualmente, né? As orientações jurisprudenciais que nós temos tido na área do direito médico também. Então, realmente é algo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Até o profissional da área jurídica, o advogado de um modo geral, vai orientar o cliente, ele tem que realmente ter essa cautela na orientação, né? E nós temos batido muito nessa tecla, né, com os clientes que nós temos, com relação a isso, que eles têm que realmente fazer o contrato, os termos todos que nós prescrevemos. Porque, às vezes, o profissional, naquela vontade de resolver tudo muito rápido, acaba desleixando um pouco, negligenciando um pouco, e aí caracteriza justamente um dos 3 elementos que causa a culpa dentro do processo médico, que é a negligência, a culpa, negligência, imperícia e imprudência. Nesse caso, a negligência pela falta do contrato, do termo, né? Então... quer acrescentar mais alguma coisa, Gustavo, a respeito de dano? Não, eu estou à disposição. Se você quiser falar mais aí, estou à disposição, né? Fiz uma explanação rápida sobre os requisitos aí dos contratos, né? Entramos um pouquinho mais sobre a questão do dano estético, né? Que é uma inovação do nosso direito, né? Do direito brasileiro. Então, eu acho que ficou bem bacana, bem claro. E aconselho a todos os operadores aí do direito a lerem essa súmula que eu achei bem interessante aí com relação do STJ 387. Súmula 387 do STJ aí, gente, para quem quiser acompanhar. É uma súmula importantíssima, né? Bom, com relação às particularidades, né? Há algumas peculiaridades na ética médica que nós temos que observar nos contratos pendentes aí, atinentes realmente ao direito médico, né? Porque nós temos atualmente uma corrente majoritária, de um modo geral, nos tribunais, principalmente aqui no TJDFT,
com relação ao direito médico aplicado ao Código de Defesa do Consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele tem abraçado muito o direito médico, como nós havíamos falado anteriormente, antes de cair o sinal, né, obviamente, que o direito médico ele tem muito a questão do consumidor, né, que os tribunais têm trazido muito isso, colocando até mesmo processos de obrigação de meio como obrigação de resultado, quando na verdade não é bem assim que acontece, como nós estamos discutindo aqui. Tem que se apurar realmente a culpa do profissional de saúde, tem que se apurar o dano, se foi realmente causado, como nós conversamos, através de perícia. Não há outro meio de ser realmente visto isso daí, a não ser referente ao procedimento realizado, né? E não por meio de perícia. Então, a perícia feita tanto no... Isso vale para qualquer profissional de saúde, como nós havíamos mencionado, tá? Tanto para o médico, quanto cirurgião dentista, quanto enfermeiro, etc., técnico de enfermagem, auxiliar de saúde bucal, técnico de saúde bucal. Então, tem que ser realmente apurado por meio de perícia, que eu sempre recomendo colocar a solicitação perante o conselho de ética do profissional, ao qual já está registrado, né? Uhum. Então, essa negligência, imperícia e imprudência, elas têm que ser atestadas realmente por profissional competente. E uma coisa interessante que a gente estava conversando agora há pouco, quando geralmente um perito é indicado, é intimado a se manifestar ali no processo e realmente abraçar aquela causa-demanda e fazer a realização da perícia, como nós já acompanhamos alguns casos, o profissional de saúde, muitas vezes, ele fica acuado, né? Porque tem impedimentos também, como a gente pensar, que não é todo profissional de saúde que pode abraçar uma causa como perito, por exemplo. Então, se você tem uma proximidade com aquele determinado profissional de saúde, você já tem que se abster de fazer a realização da perícia, declarar ali o impedimento, né? Já de primeira manifestação processual. Com relação à atuação do assistente técnico, ele realmente é um braço direito da parte, seja ela médica, no caso profissional de saúde, seja ela paciente, tá? Como eu falei também, nós podemos contratar por fora alguém que realmente auxilie o advogado, né, para dar um norte ali naquela demanda e venha fazer, então, as suas considerações, suas ponderações, né? O profissional de saúde, ele ajuda muito, principalmente porque o advogado não tem conhecimento técnico da área. Muitas vezes nós entendemos bastante, mas não é um conhecimento, obviamente, no nível de alguém que já tenha ali feito um estudo, já tenha passado por N procedimentos, né? Então, Sim. eu sempre recomendo isso. Só um pouquinho que a voz está falhando um pouco. Falo muito, né? Mulher fala muito de praxe. Bom, então a corrente que hoje os tribunais têm adotado muito aqui no Brasil é essa corrente majoritária no sentido de que o CDC, Código de Defesa do Consumidor, ele tem que ser muito aplicado à relação do direito médico, entre médico e paciente. O que, ao meu ver, dependendo da área e de um modo geral, é totalmente errônea, porque não há como garantir um resultado. O Código de Ética Médica... Isso quando não inverte, desculpa te cortar, mas aí a discussão fica interessante. Isso daí quando não faz a inversão, né, do ônus da prova ainda, acho que é o 6º, parágrafo 4º lá do CDC, que aí inverte em razão da hipossuficiência da parte, e aí ainda vou falar o que acontece na prática, dá gratuidade para a parte e o profissional da saúde não se dá bem com relação aos custos da perícia. Pois é. Né? E ainda tem que arcar com esse prejuízo também, né? Então, assim... E depois, quem vai reparar isso? Se for julgado improcedente. Uhum. Não, e é absurdo. Tem casos que a perícia é totalmente favorável ao profissional. Foi atestado que, de fato, o profissional não teve nenhuma culpa, não houve dano. E ainda assim, os tribunais têm concedido a indenização para a parte adversa. Então, assim, a gente vê que pelo fato de uma besteirinha que a gente às vezes acha que não vai fazer falta, que é o dever de informar.
a assinatura de 2 documentos, basicamente, né? Então, para a gente ver que é fundamental. A justiça brasileira, de um modo geral, ela tem adotado essa corrente, né? Que o Código de Defesa do Consumidor coloca que, pelo fato de ser uma prestação de serviço, tá? Isso aqui eu estou retratando o que o Código fala, e, no geral, a jurisprudência tem nesse sentido, que o fato de ser um tratamento, vamos supor, pago, já caracteriza-se uma relação ali de consumidor, quando, na verdade, não é bem assim. A medicina, como nós bem sabemos, ela não pode se tornar algo mercantil. É totalmente vedado pelo Código de Ética Médica. E também pelo Código de Ética Odontológico, pelo Código de Ética da Enfermagem, de um modo geral, de todos os profissionais de saúde, do direito médico mesmo, é vedada essa mercantilização da profissão, assim como a advocacia. Aí eu faço uma comparação. A nossa profissão, de um modo geral, também. A gente não pode ter ali uma mercantilização. Se for assim, é muito fácil. A pessoa não teve um êxito, por exemplo, em um determinado processo, como a nossa profissão, e já vem pautado querendo processar o advogado, e pasmo, tem colega que ainda aceita demanda nesse nível, querendo realmente reaver um valor que foi pago ao advogado ali por um trabalho que ele exerceu, sendo que a gente não tem como garantir nenhum êxito, né? E aí também vai pelo profissional. Não tem como a gente garantir uma vitória para um cliente. Da mesma forma, um médico, exceto as obrigações de resultado, por exemplo. O médico, quando ele faz, como a gente estava conversando, a cirurgia plástica estética, e ali ele tem a obrigação de realmente apresentar um resultado para o cliente dele, para o paciente dele, né? Desculpa, gente, falando muito, a garganta uma hora acusa. Então, o paciente acaba se sentindo insatisfeito, já entra com a demanda, a juíza, a ação, pleiteando uma indenização e muitas vezes o tribunal já concede sem bem olhar as provas que foram produzidas ali e que as partes tiveram que ter ali um desgaste econômico para poder arcar com esse valor para o perito. Então, às vezes eu acho que isso até é um desrespeito por parte do Poder Judiciário nessa área, né? Bom, o CDC, na minha visão, tá, não tem como ser aplicado no direito médico por conta das suas teorias, porque elas todas levam à mercantilização da profissão do médico, do profissional de saúde de um modo geral. Então, se, vamos supor, você quer fazer um tratamento médico ali porque você teve, vamos supor, um problema na sua face, que em decorrência de um câncer, alguma coisa do tipo, ocasionou algum problema para você. Aquilo ali não pode ser levado em consideração como uma demanda consumerista, porque se trata de um caso que você teve um problema de saúde e, obviamente, você sofreu um dano ali. Então, aquele responsável, aquele médico, aquele profissional de saúde responsável pelo tratamento que vai ser desenvolvido, ele está tentando te auxiliar, te dar novamente uma qualidade de vida, né? Por exemplo, a maior parte dos casos aí que, como você até mencionou, né, Gustavo, da miobia ali, superei uma doença sanguínea, tive um problema de saúde, fui internada. Não tem como, obviamente, eu apurar e querer colocar uma obrigação de resultado no médico, sendo que é algo que a própria doença que eu tive já caracteriza ali que ela era idiopática, de causa desconhecida até hoje, né? Então, não tem como realmente se apurar essa causa e também não tem como se responsabilizar esse profissional da área de saúde com o objetivo de ter uma indenização ali, exceto se o dano foi causado em decorrência de um procedimento que o médico teria que ter tomado, nesse caso, e não tomou em vista de uma negligência. Aí já muda a questão. Então, por isso a importância de se apurar a particularidade de cada caso, né? Como a gente está conversando aqui. Bom, no geral, o Gustavo tinha falado que a respeito da culpa, né? A responsabilidade objetiva, né, Gustavo? Objetivo e subjetivo do profissional de saúde. Quando o profissional de saúde ele vai para um processo ético, um processo judicial, ele já vai com uma responsabilidade chamada responsabilidade civil,
subjetiva com a culpa presumida. O que é isso? Ele já é julgado como se culpado fosse colocado ali a primeiro ver como parecer inicial do processo administrativo, já apurando as possíveis infrações éticas disciplinares que ele pode ter cometido, né? Cabendo a ele provar que não teve aquela prática ofensiva, de um modo geral, né? O que é totalmente errado, na minha opinião. Porque, como a gente bem sabe, Código de Processo Civil, a quem alega cumbe, a quem alega tem o dever de realmente provar aquele dano que sofreu, né? Então, a gente vê que realmente a jurisprudência voltada para o direito médico vem muitas vezes para prejudicar o profissional na área de saúde, de um modo geral, né? Que, às vezes, o fato da gente ver assim, tem uma relação médica e o paciente é a parte mais frágil da relação. Não é bem assim, não é porque nós somos detentores, vamos supor que eu fosse da área de saúde. Eu sou detentora do conhecimento médico, que eu sou totalmente, vamos supor, blindada a não ter nenhum dano psicológico também, porque profissionais da área de saúde com processos, de um modo geral, são agredidos fisicamente, moralmente, porque a gente sabe que às vezes o paciente chega na clínica de um modo intransigente, já apontando 1000 erros ali para o próprio profissional, e ele, na sua ignorância, muitas vezes, vamos supor que fosse um advogado querendo já acusar uma indenização, ele já tem ali uma parte frágil da relação, concorda? E aí ele tem que buscar um auxílio do profissional. Então, o profissional da área de saúde, ele também tem suas fragilidades, que devem ser observadas nas relações, como a gente está conversando aqui, né? Por isso, o CDC ele não deve ser aplicado. Porque o médico, de um modo geral, ele tenta garantir uma melhor qualidade de vida ao seu paciente, depender da demanda que ele tem da área de saúde, né? Então, ele já vai sendo processado ali com essa culpa presumida, o que é totalmente errado, porque ele tem que apresentar a prova de que ele não foi nem negligente, nem imperito e nem imprudente, né? O que a nossa legislação faz o quê? Já acusa. E aí a presunção de inocência está onde? Né? Desrespeitando até o Código de Processo Civil, como a gente pode ver. Código Civil também, né? Hoje nós temos uma problemática, Gustavo, muito grande. Eu tenho uma frase, Isa, dessa questão do ônus da prova, que eu sempre coloco nas peças, né? Alegar e não provar, alegar e não provar é quase a mesma coisa que não alegar, né? Que é a questão da prova. Tem que ser comprovado, né? Sim. Aquilo que se alega se prova, né? Então, infelizmente, os profissionais da saúde, né, e de outras profissões igual a nossa, a advocacia, acabam sofrendo muito esse julgamento antecipado, né? Antes do devido processo legal, do contraditório, né? Ferindo realmente até a presunção de inocência. Então é complicado. E hoje a gente tem tido um problema muito grande no meio da saúde, dos profissionais de saúde de um modo geral, que é o que a gente chama de... O profissional de saúde, ele se especializa muito em uma determinada área. Vamos botar aí como exemplo, um ortopedista. O ortopedista, ele se especializa no pulso. Então, a pessoa sofreu uma contusão no pulso e aí aquele médico, ele só trata de quem teve contusão no pulso. E por isso ele cobra horrores para poder fazer o tratamento naquela determinada parte do corpo da pessoa, do paciente, e se esquece do resto. E aí entra uma problemática que é o quê? A mercantilização da medicina, que é o quê? O profissional de saúde cobra muito caro pelo fato dele ser especialista no punho, no pulso, no caso, né? E esquece do caráter da medicina, que é o quê? Auxiliar, que é aquele juramento que ele fez lá quando ele colou grau no curso de medicina, no curso da área de saúde de um modo geral, dependendo do caso, né? Então, a gente tem uma desumanização do geral do direito médico, né? Uma desumanização da área da medicina,
uma desumanização com relação ao paciente, de um modo geral. E isso vem causando o quê? A insatisfação dos pacientes e decorrendo também, causando também os processos éticos, os processos judiciais, visando realmente essas indenizações. Então, é uma problemática que a gente vem tendo atualmente muito grande, né? Você vê que você vai consultar um médico, de repente, e aí o médico fala, mas eu não sou especialista nisso, vou te encaminhar para um colega. E no que te encaminha, aquele colega fala que vai cobrar de você um valor X, porque ele já é especialista naquela área, sendo que isso é totalmente vedado. A mercantilização da medicina está ali presente, né? Coloca um valor muito acima do que deveria ser cobrado, né? No trabalho dele. Aqui, todo o meu respeito aos profissionais da área de saúde, mas a gente bem sabe que, como toda área, tem sempre aqueles que tentam lucrar em cima da inocência daqueles que são ignorantes no mérito, né? Na questão. Então, bom, como o advogado, por exemplo, se a gente cobra muito acima, a gente tem uma limitação ali, a dependendo, vamos supor, da área trabalhista, que eu atuei muito tempo, né? A gente cobra no êxito. Se eu vou cobrar um valor muito acima daquele permitido na lei, de 30% ali, isso aí é o quê? É ilegal. Já sei que eu estou sendo o quê? Totalmente corrupta com o meu trabalho e com o meu cliente. Isso da mesma forma na área da medicina, profissional da área de saúde. Colocar um valor muito acima do valor que realmente é pautado pela tabela ali, obviamente, tem que ser considerado. O profissional é especialista, o profissional já tem muita experiência na área e tudo mais, mas ainda assim não é motivo para deixar supervalorizada determinada demanda, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. E aí eu faço uma analogia da medicina com o direito, de um modo geral. Medicina, odontologia, enfermagem, tá? Todas as áreas dos profissionais da área de saúde. Quando a gente tem uma supervalorização do nosso trabalho, obviamente nós somos especialistas, nós temos que nos valorizar, mas também nós temos que ver que, antes de tudo isso, tem um caráter muito humano nas nossas profissões. Principalmente o profissional da área de saúde, de um modo geral, seja médico, dentista, enfim, e o advogado, né? As pessoas nos procuram aflitas porque estão passando por algum problema, seja ele de saúde, seja ele voltado à sua vida pessoal, vida profissional, por algum motivo que seja. E ali nós temos que realmente dar valor à causa humanitária que tem na nossa profissão, tá? É um problema que tem sido muito recorrente no meio do direito médico, que é essa insatisfação dos pacientes em serem vistos como meros objetos de lucro, não como pacientes em si, né? E aí nós temos também a comparação entre os dois, que, por exemplo, por que não pode ser feita a mercantilização da medicina da mesma forma? A gente vê que tem regramentos éticos específicos. Por exemplo, a odontologia para ser desempenhada, ela tem o Código de Ética Odontológica, tem o regulamento do exercício da odontologia, que muitos profissionais, às vezes, atuantes na área do direito civil, que muita gente acha, Gustavo, tem que tomar cuidado, por isso que você sempre me chama nessa questão. Tem um contrato de direito médico ali, acha que não, é direito civil, já posso sair atuando de qualquer jeito, porque não tem particularidade nenhuma, né? E a gente se aproxima e se aprofunda na demanda ali e vê que realmente é necessário uma atuação mais especialista, né? Mais específica. Então, tem que tomar realmente muito cuidado nessas questões, porque a medicina ela é muito comparada com o direito, de um modo geral, o jurídico, né? De um modo geral. Os regramentos éticos, por exemplo, são muito específicos, né? O profissional da área de saúde, o advogado, ele tem que pegar ali a atuação dele e estudar. Vamos supor, tem o caso de um enfermeiro, ele tem que apurar todos os casos que o enfermeiro teve e realmente ver se dentro daquela demanda que ele teve ali, quais foram as medidas que ele tomou, se ele puxou realmente e fez as anotações naquele livro de anotações da enfermagem, que é muito específico e todo hospital possui, né, para ser consultado e deve ser solicitado pelo advogado demandante da questão. Tem, por exemplo,
a questão de obrigação de meio, como nós falamos. O médico, a depender da área, ele tem muito a questão do resultado. Por exemplo, estético. Assim como o cirurgião dentista. É um procedimento estético que geralmente tem sido colocado muito em pauta, é o ortodôntico, né, que é ligado aos aparelhos. Então, ele tem que apresentar uma obrigação de resultado. Uma cirurgia bucomaxilofacial, por exemplo, ela tem que apresentar um resultado, né? Mas nem sempre há como se garantir um resultado positivo, como nós conversamos. O paciente tomou cuidado, sabe, a corresponsabilidade do paciente, porque a responsabilidade não é só do profissional de saúde, é do profissional e é do paciente, de um modo geral, né? Então, tem que ser apurado se a higienização, por exemplo, aí entra a importância dos requisitos técnicos, que o advogado ele tem que fazer perante a perícia que foi apresentada na demanda, aquela ponderação dos quesitos técnicos, né? As perguntas que o perito vai ter que responder. E aí que entra realmente a importância da atuação do assistente técnico. Que hoje o que a gente mais tem na internet hoje são modelos de quesitos técnicos a serem apresentados previamente à perícia. Só que nem sempre eles são válidos e nem sempre eles são importantes para aquela determinada demanda ali, né? Vamos saudar aí, só interrompendo um pouquinho, doutor Délio, presente, doutor Tiago. Nosso presidente da OABDF. Isso. Um abraço, presidente. Obrigado aí pela saudação. Moreno, grande e eterno presidente da subseção de Taguatinga. Meu pai na advocacia que me abraçou diversas vezes aí também. Gente, muito obrigada pela presença, viu? A gente está tendo aqui uma conversa saudável, né, a respeito dos contratos no direito médico, a importância que isso tem hoje em dia, né? Que muita gente às vezes deixa de observar. E, Gustavo, como nós havíamos conversado, a STJ realmente é o que tem batido o martelo, né? Em muitas coisas. Doutor Adeilson, muito bem-vindo também, tá? Seja bem-vindo. Obrigada pela presença. Seja bem-vindo, Adeilson. Queria agradecer também minha mãe, meu marido que está presente aqui na live hoje, todo mundo aqui marcando presença, Daniele também, minha amiga aí, esposa do Dr. Gustavo, né? Então, bom, o STJ, ele tem muita incidência, ele tem batido o martelo e tem sido muito insistente nessa questão da incidência do CDC aplicado à relação do consumidor. Então, ele fala que no direito médico tem que ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, né? Mas depende da demanda. Ele já pondera um pouco mais. Agora, com relação, por exemplo, a gente tem que separar a esfera privada da esfera pública. Então, o poder público, quando a gente fala da incidência do Código de Defesa do Consumidor nessas relações médicas, não há a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas causas, por exemplo, que tramitam em face do SUS. Então, não tem como um paciente hoje ingressar com uma ação, pleiteando ali uma indenização, falando que ele, pelo simples fato de ter sido atendido pelo SUS, não obteve o resultado almejado, e aí ele já quer angariar ali, trazer para si o argumento do Código de Defesa do Consumidor, que já tem o direito de ser indenizado por alguma coisa, né? O famoso Estado pode tudo e o particular não pode nada. Exatamente. Só que nesse caso é porque o SUS ele não é alimentado, entre aspas, né? Porque a gente sabe, o imposto que a gente paga está ali embutido, porque é saúde, direito e dever do Estado, né? Saúde é o direito de todos, dever do Estado. Então, tem realmente esse dever do Estado de proporcionar saúde para a pessoa, mas pelo fato de não ser remunerado, não ser pago, né? Não ter ali um recebimento direto, porque é um recebimento indireto quando nós pagamos o nosso imposto e fica ali disponível, a gente não está deixando de remunerar o SUS. Mas, como não há um recebimento direto de nenhum valor por parte do Sistema Único de Saúde, então nenhum profissional da área de saúde de um modo geral e também nenhuma instituição pública
do poder público ali que presta serviço de saúde pode ser responsabilizada com o parâmetro ali, a aplicação do CDC, né? O STJ tem sido constante nisso daí. Da mesma forma, também as entidades de autogestão. Por exemplo, Banco do Brasil tem o CACI, ali que é o plano de saúde deles, colocado ali. É uma entidade de autogestão, também não tem aplicação do CDC. Então, isso tem que ser muito observado, né? Então, Gustavo, um papo muito saudável, né? Realmente. Uma discussão Muito bom. muito boa a respeito. E eu acho que a gente tem que deixar realmente claro aqui a mensagem que a gente sempre tenta passar para os nossos clientes, de um modo geral, que a gente atua, né? Que quando eles estão com a gente tem que passar uma segurança para eles, da mesma forma que vocês, profissionais de saúde que nos assistem, e os advogados também, colegas advogados que estão presentes aqui, e também, né, como temos a honra aqui de ter a presença de algumas instituições privadas, né, lojas, enfim, lojistas, também comerciantes, passar a segurança para o cliente, o paciente, de um modo geral, né? A visão humanitária dos negócios que nós temos sempre, em qualquer área da nossa vida. Antes de colocar um valor em determinada coisa, nós temos que ponderar também se aquela pessoa tem realmente a necessidade de pagar, vamos supor, um valor tão alto, né? Então, a gente tem que ponderar quando a gente manda uma proposta de honorários, quando a gente manda uma proposta de valor a ser pago em determinada cirurgia, em determinado procedimento a ser realizado no nosso paciente, no nosso cliente, de um modo geral. Nós temos que averiguar se realmente aquele valor, ele bate um valor justo. Eu não falo preço, porque tem uma diferença tênue entre valor e preço, né? A gente bem sabe que preço é tudo aquilo que é economicamente falando, não tem mais nenhum, botar aí uma palavra que seja, Gustavo, não tem nenhum núcleo dentro, né? Não tem nenhuma esfera central ali. O valor não, o valor é aquilo que você estudou, é aquilo que você é aquilo que você emprega na sua vida, com todas as áreas da sua vida de um modo geral. Então, quando você dá o seu valor para o seu paciente ou seu cliente, você está passando o seu conhecimento, você está passando a sua dedicação. O valor é o intangível. Exatamente. E o preço é o tangível. Exato. Sempre resumindo com as melhores palavras. Então, eu acho que tem que realmente ser feita essa ponderação por parte de todo profissional, né? Mas quando nós, advogados, falamos para vocês, profissionais da área de saúde, profissionais de um modo geral, vocês, pessoas que realmente não são da área e procuram uma orientação advocatícia, uma orientação jurídica ali, que tem que ser feito contrato, tem que ser assinado um termo. Vocês nos procuram justamente para ter uma segurança diante dos atos de vocês. Que hoje em dia a gente bem sabe, tudo tem que ser escrito, né? Não dá para confiar 100% em tudo aquilo que a gente vê, em todo contrato que a gente fecha, em todo acordo que a gente faz ali, em todo combinado, né? Então, aquilo que é tácito, aquilo que é firmado só falando, chega uma hora que não tem validade, porque a gente não sabe a outra parte que a gente está lidando, né? A outra pessoa com quem a gente está negociando. Então, o contrato, ele acaba sendo uma zona de segurança, né? O termo, de um modo geral, termo de consentimento livre e informado, termo de livre esclarecido, todos esses termos, todos esses documentos que nós passamos, nós orientamos, acolher do paciente, eu sei que demanda tempo. Em outras palavras, ninguém gosta de ficar assinando tanto documento, o paciente fica questionando, o cliente fica questionando o que são aquilo ali, o que é aquilo ali, o que tem que explicar, quer levar para casa para ver e depois trazer para assinar. Mas é necessário, muitas vezes, é preferível até deixar de fazer determinado tratamento, se dedicar a determinado trabalho, né, como profissional, e ter segurança, conseguir dormir em paz, do que você abraçar uma causa que você não vai dar conta de fazer, você cobrou um valor muito alto, ou você colocou um valor ali que o cliente já está desconfiando de você antes mesmo de assinar um contrato e tirar a sua paz, né? Porque a gente está aí no mercado de trabalho, a gente está sujeito. A gente está na vida, a gente está sujeito a ter
disposições para as pessoas, né? Mas, de um modo geral, é isso. Gente, que conversa boa, né? De ter. Isa, eu só tenho que te agradecer, conversa sensacional. Muito obrigado pelo convite. Quero participar mais vezes aqui, ter a honra de participar com você, né? Fico muito feliz assim por ter esclarecido algumas coisas, né? Aqui importantes, a parte geral, né, do direito dos contratos, e você veio complementando até muito melhor que eu a questão do direito médico, né? E eu só gratidão, muito obrigado. Hoje estamos na presidência da OAB do Riacho Fundo 1, 2 e Recanto das Emas, então a todos os colegas, contem conosco para o que precisar. Semana que vem devemos ter novidades boas para a advocacia da região e estamos de braços, portas abertos e 24 horas por dia. Então, qualquer coisa pode me contactar aí, que eu terei o maior prazer em atendê-los, tá bom? Um forte abraço. E Gustavo, muito só tenho que obrigado. agradecer por ter aceito o meu convite, essa conversa que a gente já teve, assim, planejamento, né? Eu fico nervosa. O Gustavo é a pessoa que realmente, eu falo que é o meu porto seguro na advocacia. Quando eu tenho algum problema, gente, ele é o meu advogado, tá? Eu sou advogada, mas ele é o meu advogado. Ele se torna realmente meu porto seguro nessa questão aí, porque E é sou uma advogado pessoa... da sua família, hein? Não esquece, não. Pois é, né? Eu não poderia confiar pessoas melhores. A melhor pessoa que hoje eu tenho, né, para realmente nessa caminhada aí da advocacia seguir junto, né? Então, tenho orgulho de te chamar de parceiro, de sócio, de amigo. É um irmão para mim, realmente, em todos os sentidos, né? É uma pessoa que eu confio de olhos fechados. Eu, Gustavo, não dou conta, toma aí, é contigo. Né? E quando eu preciso daquela luz, eu pergunto, Gu, pelo amor de Deus, me ajuda de madrugada ali no PJL, os dois ralando ali. É Confia verdade. o acesso do computador para mim, confia todo o trabalho para mim. Então, estamos juntos, sabe que é uma parceria aí que é para a vida inteira. Obrigada pela honra de estar fazendo parte da sua subseção. Sua presidência está magnífica. Tenho só a elogiar a gestão, porque realmente é uma gestão que tem feito muito pelo advogado e eu tenho feito muitos pedidos voltados à tecnologia e o Gustavo tem atendido a todos, né? Então, sempre ali de prontidão. Tá certo? Agradeço muito mesmo. Muito obrigada pela conversa. Vou ver se eu consigo deixar salvo, né? Porque depois com aquela minha queda lá, não sei se ficou salvo. Mas, se não, depois a gente marca de novo, atualiza todos os Com conceitos, certeza. né? Gente, Com tem uma série certeza. de lives combinadas já. Tá? Vai aparecer um monte de oportunidade aí. Já estou combinando com o Gustavo, mas outros assuntos para a gente falar são Sim, inesgotáveis. Tem muita com coisa. certeza. Vocês vão ver aí uma sequência de lives assim para arrebentar, tá? E Com qualquer certeza. pergunta, mandem para a gente, por favor, tá? Vou tentar deixar salva essa live no YouTube, se possível. Vou postar no Facebook também. Vou ver se eu consigo, tá? Mas obrigada mesmo, doutor Gustavo. Obrigada, Daniele. Obrigada, Caroline. Minha melhor amiga também presente na live, sempre prestigiando até os meus cursos de PJK, que não sendo da área trabalhista. Tá lá sempre, tá? Muito obrigada pela presença de todos aí. Um forte abraço e até a próxima. Um abraço, Isa. Obrigadão, pessoal. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau.